E aí, galera Acmos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando mais uma vez é Eros Escobar, biomédico, palestrante. E hoje a gente está aqui para mais um conteúdo dos nossos cronogramas de aula, né? Aula sobre saúde, sobre alimentação, consciência alimentar, suplementação, os produtos da Acmos, tá bom? Hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, né? Aliás, todos os assuntos que a gente está falando são bem interessantes, não é verdade? E a gente vai falar sobre dietas e suplementos. A gente vai conversar um pouco sobre várias dessas dietas que hoje em dia estão bem faladas aí na mídia, que muita gente está seguindo, esses estilos alimentares, né? E também sobre suplementação, como que os suplementos da Acmos ajudam e impactam na nossa vida, na nossa saúde, e também falar especificamente sobre como que essas dietas e os suplementos auxiliam no nosso processo de emagrecimento. Tá bom? Então já pega o seu caderno e a sua caneta, deixa aí na sua frente para você poder fazer todas as anotações e aproveitar o máximo dessa aula. Antes da gente dar início, já peço aí para você me seguir lá no Instagram, curtir esse vídeo, fazer as suas postagens, posta lá, marca eu no Instagram, eu estou à disposição aqui para a gente poder conversar, auxiliar. Muitas pessoas têm me chamado, fazendo perguntas, tirando dúvidas, tá? Me marca lá nas suas postagens que eu reposto você também, e também para a gente levar cada vez mais o nome da Acmos aí a ser conhecido no mercado, tá bom? Então vamos dar início aqui, pessoal, à nossa aula de dietas e suplementos, beleza? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é alguns conceitos sobre dieta. O que é dieta, na verdade? As pessoas falam, eu vou começar uma dieta. Segunda-feira eu começo a dieta. Mas o que vem a ser exatamente, o que representa essa palavra dieta? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Dieta. Dieta nada mais é do que o conjunto de alimentos que você escolhe para ingerir, baseado em um foco de resultado. Elas podem ser modificadas ou adaptadas de acordo com a necessidade nutricional ou restrição alimentar de cada um, de cada pessoa. Então, traduzindo isso para vocês, uma dieta nada mais é do que aquele conjunto de alimentos que você escolhe para comer como um estilo alimentar. Tá? Muitas pessoas associam a palavra dieta a emagrecimento. Eu estou de dieta, então eu estou restritivo aqui porque eu quero emagrecer, perder peso. E dieta não é só para isso. Você pode fazer sim uma dieta para emagrecimento, mas a dieta nada mais é do que um estilo alimentar no qual você escolhe para você poder atingir um resultado específico. E essas dietas, elas são baseadas nas necessidades ou nas restrições que você tem para cada foco, né, que você busca, tá? Então aqui, a palavra dieta, ela tem origem no latim, na palavra diaeta, que significa modo de vida. Então aí já está explicando o que eu falei para vocês, é um modo de vida. A dieta vai muito além de você ser restritivo para perder peso, e sim é um modo de vida, um modo de alimentação no qual você escolhe, tá? Exemplo, você pode sim fazer uma dieta para emagrecimento, então você escolhe um grupo de alimentos nos quais vai favorecer o seu emagrecimento, mas você também, se você é uma pessoa diabética, por exemplo, você vai fazer uma dieta focada na diabetes, uma dieta de uma alimentação favorável para controlar melhor a sua diabetes, ou uma dieta para ganho de massa muscular. Tem pessoas que querem ganhar peso de massa magra, querem ganhar massa muscular, então você faz uma dieta, escolhe um grupo de alimentos específicos para favorecer o seu ganho de massa muscular. Tá entendido? Uma dieta equilibrada ou uma dieta balanceada, ela deve conter algumas características. Vamos ver quais são essas características. Ela precisa ser suficiente para assegurar as necessidades energéticas. Então o nosso corpo, ele precisa de uma necessidade de uma energia X para te manter vivo, para você poder, para satisfazer as suas necessidades básicas do seu organismo. Então a sua dieta, ela precisa te oferecer essa necessidade energética básica para te manter vivo, ela tem que ser suficiente para isso. Ela tem que ser completa para assegurar os requerimentos nutricionais. O nosso organismo, ele precisa de um X número de nutrientes essenciais. O que é nutriente essencial? É aquele que, se você não comer, se você não ingerir através da alimentação, o seu corpo vai ficar sem, porque você não tem a capacidade de produzir por si próprio. O seu organismo não consegue produzir os nutrientes essenciais. Já os nutrientes que são chamados naturais são aqueles que o nosso corpo, ele consegue produzir por si próprio, mesmo que você não ingira, tá? Então ela precisa ser completa em termos de nutrientes essenciais para assegurar que você não falte nada, que a sua célula não vai ficar com falta de nada.
Ela precisa ser harmônica, de modo que diferentes nutrientes tenham uma relação correta entre si. Muitos nutrientes, a grande maioria dos nutrientes, eles têm uma correlação entre si. Eles não agem isoladamente, eles agem em conjunto, como uma sinergia. Um complementa o outro, um auxilia o outro, tá? Nas funções bioquímicas do nosso corpo. Então ela precisa ser harmônica para te oferecer esses nutrientes que se complementam. E também adequada à situação biológica de cada indivíduo. Né? Se você é uma pessoa, por exemplo, diabética, tem determinados alimentos que você não pode ingerir, ou pelo menos não é indicado que você ingira para que você possa controlar adequadamente a sua diabetes. Então, ela precisa ser adequada de acordo com cada indivíduo, tá? Isso é bem importante você entender. Sempre que você vai escolher uma dieta, né, você quer um foco de resultado específico, verifique se aquele estilo alimentar que você está buscando te assegura esse equilíbrio, essa harmonia aqui que nós estamos falando, tá bom? Então aí vamos ver quais são os tipos de dieta, tá? Então nós temos basicamente 4 tipos principais de dietas que englobam todos os estilos alimentares. Para vocês entenderem quais são esses tipos. A dieta calórica. O que é a dieta calórica? É aquela que foca nas calorias ingeridas, tá? Então, dentro da dieta calórica, você pode ter a dieta hipercalórica. O que é hipercalórica? O que tem um aumento na quantidade de calorias ingeridas. Você aumenta consideravelmente as calorias ingeridas, tá? Isso daqui acontece, por exemplo, né, com atletas de alto rendimento. Então você pega aqueles atletas que precisam de muita energia, que fazem, às vezes até atletas profissionais, que tem um desprendimento muito grande de energia, então ele precisa de mais caloria para suprir aquela necessidade energética que o corpo dele está demandando, tá? Então aí você faz uma dieta hipercalórica. O outro tipo é a dieta hipocalórica, que é o contrário, é uma diminuição considerável na quantidade de calorias que você ingere. Então, como por exemplo, o emagrecimento. Se você está buscando emagrecimento, você precisa ter um déficit calórico na sua alimentação para que você possa começar a queimar gordura. A gente vai falar melhor sobre isso mais para frente, mais específico na parte do emagrecimento, tá bom? Nós temos também a dieta glicídica, que aí ela está falando especificamente da questão dos açúcares e carboidratos, né? Que o carboidrato é aquele que gera energia a partir do açúcar, tá bom? Então você pode ter também uma dieta hiperglicídica, que é o aumento na quantidade de açúcares ingeridos, tá? Quando que acontece isso? Por exemplo, exames ou vício. O que é isso? Exame. Quem aqui já fez aquele exame, por exemplo, tá? Um exame de sangue que chama-se curva glicêmica. É um exame de sangue onde você vai vendo o seu nível de glicemia, o nível do açúcar do seu sangue em diferentes períodos, tá? Então, quando você vai fazer esse exame, quem já fez sabe o que eu estou falando, você ingere um líquido antes, que é um líquido hiperglicêmico, um líquido de açúcar puro ali, né? Então você faz aquela dieta específica naquele momento específico para que você possa avaliar o resultado do exame de como que o seu organismo age com esse boom de açúcar que cai na sua corrente sanguínea. Ou vício também, porque o nosso corpo, o nosso cérebro, ele se vicia muito fácil no açúcar, tá? Inclusive, tem um dado bem interessante que, acredita no que eu vou te falar, o açúcar, ele vicia 8 vezes mais, ele tem um poder viciante de 8 vezes maior do que a cocaína. Olha só isso, que incrível, né? Então as pessoas, hoje em dia é muito comum as pessoas serem viciadas em açúcar e aí acaba fazendo uma dieta hiperglicídica sem, muitas vezes inconscientemente, nem sabe que está fazendo uma dieta hiperglicídica, come muito açúcar, tá? Então aqui alguns exemplos. E tem a dieta hipoglicídica, que é o contrário, é a diminuição considerável na quantidade de açúcares ingeridos. Aí num caso bem comum, que é, por exemplo, os diabéticos. Os diabéticos, eles precisam ingerir menos açúcar para poder controlar sua glicemia. Então tem que diminuir a quantidade. E a dieta low carb também, que está sendo muito falada, e a gente vai falar dela daqui a pouco, né? Dieta low carb. E aí nós temos a dieta lipídica, que é quando você está dizendo a respeito das gorduras, tá? Quando você vai olhar para as gorduras. Então nós temos a dieta hiperlipídica, que é o aumento da quantidade de gorduras ingeridas, tá bom? Como por exemplo a dieta cetogênica, a gente vai falar dela daqui a pouquinho também. A dieta cetogênica tem um aumento muito grande na ingestão de gordura,
tá bom? E a dieta hipolipídica, que é o contrário, a diminuição na quantidade de gorduras ingeridas. Por exemplo, para pessoas que têm cálculos biliares, né? Quem aqui já viu, tem cálculo na vesícula biliar, pedra na vesícula biliar, tá? Então, quem tem pedra na vesícula biliar, ele acaba sofrendo de dificuldade na digestão das gorduras. Então, come muita gordura, começa a ter muitos problemas, tá? Então, aí, se você tem esse problema específico, você tem que fazer uma dieta com menos ingestão de gorduras, tá? E por último nós temos a dieta proteica, que é falando das proteínas. Então a hiperproteica é o aumento da quantidade de proteínas ingeridas, no caso, por exemplo, de hipertrofia muscular. Aquelas pessoas que querem ganhar massa muscular, fazem musculação, acabam fazendo uma dieta hiperproteica, come bastante proteína, aumenta a sua ingestão de proteína para poder ali suprir a necessidade do músculo de proteína e fazer a hipertrofia, fazer o aumento da massa, tá bom? E também a dieta hipoproteica, que é a diminuição na quantidade de proteínas ingeridas. Um exemplo bem comum também é pessoas que têm os problemas renais, pessoas que têm insuficiência renal e alguns tipos de outros problemas renais aí que precisam diminuir a quantidade de proteínas que se alimenta, tá? Porque quando você tem insuficiência renal, por exemplo, o seu rim ele começa a não conseguir filtrar adequadamente as proteínas, e quanto mais proteína você ingere, mais você vai sobrecarregar o seu rim. Então, pessoas com problemas renais têm que ter uma dieta mais hipoproteica. Então, dentro desses 4 tipos de dietas principais é que entram todos os estilos alimentares que a gente conhece e que a gente ouve falar hoje em dia por aí, tá? E que as pessoas fazem. Então vamos falar sobre esses estilos alimentares. Eu coloquei aqui para vocês alguns, tá? Existem diversos estilos alimentares, dietas que inventam hoje em dia por aí. Eu coloquei alguns dos principais e dos que eu acho mais eficaz em termos de resultado e também em termos de saúde, tá bom? A gente vai falar de alguns deles, tenho certeza que vocês já ouviram, mas vamos conversar sobre eles, tá? O primeiro é o jejum intermitente. Eros, mas você está falando de estilo de alimentação e você vai falar de jejum, o que tem a ver? Sim, tem a ver, o jejum é um estilo alimentar. E quando a gente fala estilo alimentar, pessoal, entenda o que eu estou falando, é um modo de vida. Lembra lá no começo, modo de vida é um estilo, é um hábito que você adquire. A gente tem que tomar muito cuidado para não olhar as dietas como uma coisa específica de momento. Você precisa aprender a colocar os estilos na sua vida, no seu estilo de vida saudável, tá bom? Porque quando você olha para essas dietas, para esses estilos alimentares, para unicamente atingir um foco específico, por exemplo, de perder peso, você não muda a sua mentalidade em relação à alimentação. Você faz uma coisa forçada. Quando você muda a sua mentalidade e aquilo passa a entrar no seu estilo de vida, na sua rotina diária, aí você realmente transforma o seu resultado, transforma a sua qualidade de vida. Então, o que é o jejum intermitente, tá? O jejum intermitente, ele, como o próprio nome já diz, né, ele trata de um padrão alimentar onde são estabelecidos intervalos que alternam entre períodos de alimentação e períodos de jejum, tá bom? Então, vocês estão vendo aqui esse reloginho, né, que mostra aí o período que você fica em jejum e o período que você se alimenta. Então, olha só, nós temos 2 principais formas de fazer o jejum intermitente, que é diariamente, ou seja, todos os dias, você ficar de 14 a 16 horas em jejum. Jejum é jejum completo, tá bom? Você não pode ingerir nada sólido que vá fazer o seu sistema digestório trabalhar para digerir aquele alimento. Se você faz isso, você quebra o jejum. Então, de 14 a 16 horas diariamente, você fica em jejum. Pode beber água e algumas outras coisinhas, tá? Mas essencialmente água nesse período. Ou se não, você também pode fazer 2 vezes na semana, de 2 a 3, mas o padrão mesmo são 2 vezes na semana, 24 horas completa de jejum, ou seja, um ciclo inteiro de 24 horas em jejum completo, tá? Por isso que é um dia inteiro, né, 24 horas, então por isso 2 vezes na semana é o ideal, você escolhe 2 dias aí para fazer, tá bom? Uma coisa bem importante para quem quer fazer o jejum intermitente, para quem quer começar, é que você precisa se preparar, para que ele traga realmente os benefícios verdadeiros que eu vou mostrar para vocês agora, você precisa se preparar para isso.
Nem todo mundo se adequa a fazer o jejum intermitente logo de cara. Tá? Se você quer fazer isso, você precisa começar a se adequar. Primeiro, a já começar a fazer uma alimentação mais leve, uma alimentação mais saudável. Porque nada adianta você fazer o jejum lá, ficar 14, 16 horas em jejum e depois pegar e comer uma pizza, comer um bolo, comer chocolate, comer uma feijoada. Não é assim que funciona, tá bom? Não adianta você desafogar aquela fome num alimento pouco nutritivo ou extremamente pesado. Então você precisa ir adequando a sua alimentação para você se habituar a comer alimentos leves e saudáveis. E também ir adequando a questão das horas. Vai aos pouquinhos aumentando as suas horas até que você consiga chegar às 14, 16 horas de jejum, tá bom? Nos primeiros momentos, nos primeiros dias, talvez você sinta aquela fome incessante, aquela coisa, meu Deus do céu, eu vou morrer de fome. Mas calma, fica tranquilo, é o seu organismo que está viciado em alimento, viciado em comida, e ele precisa se adequar, se habituar. Então isso pode levar um certo período, mas fica tranquilo que ninguém vai morrer por isso, até porque o jejum intermitente ele traz uma série de benefícios, mas você precisa ter uma adaptação para poder ser saudável e trazer os benefícios verdadeiros. Então quais são esses benefícios do jejum? Tem vários, tá pessoal? Eu elenquei aqui alguns dos principais. Então olha só, ele atua no emagrecimento, ajudando na queima de gordura. Então se você quer emagrecer, o jejum ele ajuda muito, ao contrário do que muitas pessoas pensam que fazer jejum não auxilia no emagrecimento, porque cai o metabolismo. Isso é um mito, tá pessoal? O seu organismo não cai o metabolismo, ele auxilia no emagrecimento sim, principalmente a partir do momento que o seu corpo entende que ele não está recebendo energia do alimento ali, da matéria sólida que você ingere, e aí ele vai entender que ele precisa começar a queimar gordura, tá? Então ele aumenta a queima de gordura. O jejum ele também auxilia na diminuição de processos inflamatórios e estresse oxidativo. O que é estresse oxidativo, Eros? O próprio nome já diz, né? Estresse, ele causa um estresse no seu organismo que oxida as suas células. Oxidar, em termos populares, é enferrujar, tá? É envelhecer, é danificar. Então, quando você causa um estresse oxidativo, você está envelhecendo, está danificando as suas células. Então, quando você diminui os processos inflamatórios do seu organismo, você também diminui, consequentemente, o estresse oxidativo dentro de você. Isso acontece por causa disso, porque quando você está em jejum, a partir de 12 horas em jejum, o seu organismo ele entende que ele está em repouso completo, ele não está mais em modo de trabalho, digamos assim. Porque todo o processo digestório, quando o seu estômago está trabalhando para digerir, quando o seu intestino está trabalhando na digestão, na absorção, a sua circulação sanguínea ela fica completamente ativa, principalmente nessa região do estômago e intestino, para poder favorecer a sua digestão. Quando passa aí cerca de 12 horas sem ele estar trabalhando, o seu organismo ele entra no modo de regeneração, no modo de reparação, de autorregeneração e autorreparação das suas células. E principalmente isso favorece muito na prevenção das causas do câncer. Porque o câncer nada mais é do que células que estão causando dano, células que estão se mutando, que estão perdendo a sua função original e começam a se multiplicar de forma desordenada. Então, quando você faz jejum, o seu organismo ele entra num modo de autocura do seu corpo. Olha só que interessante, o seu corpo começa a se autocurar, porque ele entende que ele não está trabalhando, então o que ele faz? Ele vai entrar nesse modo de autocura. E essa autocura, ela começa principalmente no seu intestino. O nosso intestino, para quem não assistiu a nossa aula sobre saúde intestinal, vai lá e assiste, porque eu falo bastante sobre isso lá, tá? É uma aula importantíssima para você saber e entender melhor isso que eu estou falando agora, tá? O nosso intestino, ele é um órgão fundamental para a nossa saúde. Então, quando ele está vazio, quando ele está há muito tempo sem trabalhar, ele começa a se regenerar, ele começa esse processo de autocura e melhora também a permeabilidade intestinal, né? Lá na aula de intestino eu falo sobre a síndrome da permeabilidade intestinal, que é um grande problema e que poucas pessoas se atentam a isso. Uma série de doenças tem a sua causa originária no intestino intoxicado, no intestino sujo. Então o seu corpo começa esse processo de autocura, de restauração do intestino. Isso é muito importante. Também regula a produção hormonal, o seu corpo ele começa a se equilibrar, se autoequilibrar.
Ele melhora a qualidade do seu sono, você vai perceber que você começa a dormir melhor, você começa a ter uma recuperação melhor do seu sono. Tá? A manutenção dos bons níveis de açúcar, você passa todo esse período em jejum, o seu corpo tende a diminuir a concentração de açúcar no seu sangue. Isso é muito bom, ajuda para quem é diabético também. Aumenta a expectativa de vida. Já tem estudos que demonstram que o jejum intermitente ele faz com que você aumente a expectativa de vida das pessoas. As pessoas vivem mais, porém, o mais importante do que viver mais tempo é viver com mais qualidade de vida. Isso é o mais importante. E o jejum auxilia nesse processo. Tá bom? Que outro estilo alimentar que nós vamos falar aqui? O estilo low carb, que também está amplamente divulgado aí. O que significa esse low carb, tá? Traduzindo, né, low é baixo, carb é carboidrato, então significa baixo carboidrato, ou seja, é um hábito alimentar com redução significativa na ingestão de carboidratos ou de açúcar, porque o carboidrato nada mais é do que um macronutriente que vira açúcar no seu sangue, tá? Então tá aí a imagem que vocês estão vendo aqui, né? Então, cortando os açúcares, os carboidratos, principalmente, pessoal, os carboidratos simples, que são aqueles carboidratos que vêm da farinha branca, do açúcar branco. Então, a grande maioria dos alimentos de cor branca e de cor marrom são carboidratos simples, que você precisa excluir, tá? No caso do low carb, da sua saúde em geral também, mas no caso do estilo low carb, você precisa excluir esse tipo de alimento que vocês estão vendo aí. Brancos e marrons, de açúcar branco e de farinha branca. Tá? Quando você faz o estilo low carb, você tem um aumento na ingestão de gorduras e proteínas, que é para suprir essa falta do açúcar, né? O açúcar, pessoal, é a primeira fonte de energia que o nosso corpo tira. Então, nós temos 3 principais macronutrientes. Macronutriente é aquele nutriente que gera energia ativa no seu corpo, tá? Então, nós temos 3 principais, que é a proteína, a gordura e o carboidrato. Quando você tira o carboidrato, que é a primeira fonte de energia que seu corpo utiliza, ele começa a tirar a energia dos outros 2, proteínas e gorduras. Então, você precisa aumentar a ingestão de proteína e gordura para suprir a necessidade energética do seu corpo. Ele tem uma exclusão de alimentos refinados e processados. Refinado é o que eu falei, a farinha branca e o açúcar branco. E processados são esses alimentos altamente industrializados, processados, embutidos, cheios de tranqueiras, né? E também você pode ter aí o consumo de carboidratos de baixo índice glicêmico. Tá? Então, o que é baixo índice glicêmico? É aquele tipo de carboidrato complexo, não é o carboidrato simples. É aquele carboidrato que quando você ingere, ele não dá um boom de açúcar no seu sangue. Ele vai liberando o açúcar gradativamente no seu sangue. Geralmente porque esse tipo de alimento ele tem alto teor de fibras. As fibras elas auxiliam a diminuir o índice glicêmico do alimento. Então aí a gente tem os legumes, as verduras, os vegetais de modo geral, tá bom? E quais são os benefícios do low carb? O emagrecimento, muitas pessoas utilizam esse estilo alimentar para emagrecer, porque ele aumenta a queima de gordura, uma vez que você diminui consideravelmente a ingestão do açúcar, o seu corpo tem que passar a queimar gordura para suprir a necessidade energética, tá? E aí com isso você emagrece. Ele também tem a diminuição dos processos inflamatórios e estresse oxidativo, porque o açúcar, a quantidade excessiva de açúcar no nosso sangue, ela aumenta os picos de insulina e isso faz uma inflamação generalizada no nosso organismo. Então, diminuindo a inflamação, você também diminui o estresse oxidativo, como eu já expliquei para vocês. Temos também a manutenção dos bons níveis de açúcar no sangue. Né? E isso auxilia bastante a prevenir que um dia você venha a ser diabético e para quem é diabético também ajuda a prevenir a boa manutenção aí da doença, dos níveis da glicemia. Tá bom? Previne e trata a diabetes, né, como eu acabei de falar, melhora os picos insulínicos e a resistência à insulina. Então, quando a gente tem um pico de insulina no sangue, de açúcar no sangue, o seu pâncreas joga a insulina e ela também sobe e dá um pico de insulina para poder tirar esse excesso de açúcar no seu sangue. Só que qual que é a consequência disso? Quando você tem muita insulina no sangue para poder tirar o açúcar, essa insulina é um sinalizador de que o seu corpo estoque energia em forma de gordura. Quanto mais insulina você produzir, mais estoque de gordura você vai fazer no seu corpo. Tá? E isso faz com que a sua célula comece a ter
ter resistência insulínica. Já ouviram aquela expressão resistência periférica à insulina? É quando você fica frequentemente com constância de altos níveis de insulina e a célula começa a rejeitar a insulina, começa a resistir à ação da insulina. E aí você tem também, a consequência disso também é a diabetes, tá bom? Aumenta a produção do glucagon. O que é glucagon? Glucagon é um hormônio antagônico à insulina. Ele é como se fosse o oposto da insulina. Ele faz você diminuir a sinalização de armazenamento de gordura. Então, quanto maior o glucagon, menor a insulina, menor o açúcar no seu sangue e menor o armazenamento de gordura, por consequência também menor o estado inflamatório do seu organismo. Então é bom a gente aumentar esse glucagon e a dieta low carb acaba por fazer isso daí, tá bom? Diminui o armazenamento de gordura e inibe a síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? É quando o seu metabolismo ele está todo transtornado, digamos assim, tá? Você está com metabolismo baixo, aumento do açúcar no sangue, aumento da insulina no sangue, aí por consequência você tem armazenamento de gordura, aumento da inflamação, aumento do colesterol, aumento do triglicérides, então você está numa síndrome metabólica. Então quando você inibe a síndrome metabólica, você corrige e equilibra todo o seu metabolismo, ok? Essa é a dieta low carb. O que mais que nós temos aqui? A dieta cetogênica, o estilo, na verdade, cetogênico. Esse também vocês já devem ter ouvido falar. E o estilo cetogênico, pessoal, ele é bem parecido com o low carb. Na verdade, o cetogênico nada mais é do que um low carb mais acentuado, um low carb mais profundo. Por quê? O cetogênico, ele leva esse nome porque ele induz o seu organismo ao estado de cetose. Cetose é a produção de uma substância chamada corpos cetônicos, tá bom? Já vou mostrar para vocês como isso funciona. Fazendo com que o corpo produza essas cetonas no fígado para ser usado como fonte de energia. Então o cetogênico, se o low carb é a diminuição considerável no consumo de carboidrato, de açúcar, o cetogênico ele praticamente zera o consumo de carboidrato, é praticamente zero. Não tem como zerar o consumo de carboidrato, tá pessoal? Isso não tem como. Em qualquer tipo de alimentação que você fizer, nem que for um mínimo de carboidrato vai ter. Então não tem como a gente zerar, mas o cetogênico ele praticamente zera. Tá? Então é uma alimentação prioritariamente gordurosa. Mais do que o low carb, você aumenta consideravelmente a ingestão principalmente de gordura. Cerca de 60% do que o cetogênico come é proveniente de gordura. Tá? Aí a proteína é 30%, então 60% é gorduras boas, obviamente, 30% de proteína e aí praticamente zero de carboidrato, tendo 10% da ingestão de vegetais, tá? Apenas vegetais. Então esse é o estilo cetogênico de se alimentar, tá bom? Então, olha só, a cetose. O que é a cetose, Que é o que causa esse estilo cetogênico. Então, quando você restringe, dá uma olhada aqui nessa imagem que eu estou mostrando para vocês. Você restringe a alimentação dos carboidratos. Então vai chegar um momento onde o seu corpo não vai ter mais de onde tirar açúcar para produzir energia. E aí ele tem que tirar do glicogênio. O glicogênio, ele é uma reserva de energia que fica armazenado no fígado e principalmente nos músculos. Esse glicogênio é a principal reserva de energia que o seu corpo utiliza. A primeira que ele vai, não tem mais açúcar, aonde eu vou? No glicogênio. Então ele esgota o glicogênio muscular. Ele esgota essa reserva de energia chamada glicogênio nos músculos. E aí passa o que? O seu corpo ele passa a solicitar uma outra fonte de energia. Não tenho mais açúcar, não tenho mais glicogênio, preciso de energia. Aí ele sinaliza para o seu fígado começar a quebrar a gordura. E quando o seu fígado começa a quebrar a gordura lá do seu tecido adiposo, que é o tecido de gordura, de estoque de energia através da gordura, o seu fígado vai lá, sinaliza isso e por um processo bioquímico que acontece nessa quebra de gordura, você produz essa substância chamada corpos cetônicos, tá? Então esses corpos cetônicos, eles são liberados pelo fígado e ele vai para o seu cérebro e para o seu músculo para gerar energia, para você poder se movimentar e para o seu cérebro para você poder desempenhar as funções básicas, o raciocínio, o pensamento, tá? Então você tem um processo que a gente chama de cetoadaptação.
que é o seu músculo ele é poupado, ou seja, você passa a não perder massa muscular, tá? Você não quebra proteínas para gerar energia, porque o seu corpo já entendeu que é através da gordura e dos corpos cetônicos que ele vai receber energia, e também a gordura passa a ser queimada a partir daí, tá bom? O nosso cérebro, pessoal, quando ele se adapta a receber corpos cetônicos, você tem um aumento do alerta mental, da produtividade mental cerebral, porque os corpos cetônicos eles são muito bem aceitos pelo nosso cérebro, tá? Então, quais são os benefícios do cetogênico? Também o emagrecimento, óbvio, né? Porque aumenta a queima de gordura, como vocês viram aí. O controle da fome e do apetite. Quando o seu corpo ele desvicia, vamos dizer assim, ele desvicia do açúcar, né? Da ingestão de açúcar, o seu corpo tira esse vício do açúcar, você passa a controlar de uma forma muito mais fácil e muito mais eficaz a sua fome e o seu apetite. Você passa a parar de comer as coisas por impulso. Sabe aquele momento do dia onde você está com vontade de comer alguma coisa e você nem sabe o que você quer? Você fica procurando e fica beliscando um monte de coisinha. Você passa a controlar isso de uma maneira muito melhor. Melhora a manutenção dos bons níveis de açúcar no sangue também, né? Diminui os processos inflamatórios, que eu já expliquei para vocês, melhora os picos da insulina e da resistência da insulina, aumenta também a produção do glucagon, tá? Diminui o armazenamento de gordura, porque vai queimar o estoque de gordura, então você vai diminuir, inibe a síndrome metabólica, que eu também já expliquei para vocês, melhora também a qualidade do sono, tá? Diminui a pressão arterial, olha só que legal, um estilo cetogênico, ele faz com que a sua pressão arterial diminua. Então, se você é uma pessoa que tem hipertensão, esse é um estilo que vai te ajudar bastante a controlar, tá? E melhora a memória e funções cognitivas do nosso cérebro, por causa disso que eu falei, porque o cérebro, ele aceita muito bem os corpos cetônicos como fonte de energia, tá bom? Que mais? Qual outro estilo que nós temos? O estilo paleo, o estilo paleolítico. Não sei se vocês já ouviram esse tipo de estilo alimentar, mas também é um estilo que está bem falado, aí, bem na moda. O que é o estilo paleolítico? Nada mais do que consiste em um conjunto de práticas que tem como base seguir os comportamentos semelhantes ao homem da Idade da Pedra. O que era o homem da Idade da Pedra? Era nos tempos primitivos, né? Numa época conhecida como a Era Paleolítica. A sobrevivência do homem dependia da caça ao alimento. O homem não tinha o que comer, não existia comida pronta. O homem era obrigado a caçar o seu próprio alimento. E quando ele ia caçar o seu alimento, ele desprendia grande quantidade de energia para poder caçar o alimento. Tá? Então o estilo paleolítico busca com que você se alimente mais ou menos parecido com esse homem da era paleolítica. Calma, fica tranquilo, você não precisa voltar a ser da era da pedra, não é virar da família Flintstone, não, tá? É só o estilo alimentar. Então é uma alimentação inspirada no homem primitivo, consumo de alimentos in natura. O homem daquela época, ele caçava e comia o alimento in natura, do jeito que ele vinha da natureza. Né? Ele não tinha micro-ondas, não tinha nenhum tipo de panela, fogão para poder preparar o alimento. Então era o alimento in natura, tá bom? Nada de processados, não existia alimento processado naquela época. Então quem segue esse estilo faz a alimentação mais natural possível. Não existe nenhum tipo de alimento artificial, de alimento processado, bolachas, salgadinhos, essas coisas não passa nem perto, nem um cheiro não passa perto de uma pessoa dessa, tá bom? Então qual que é o tipo de alimentação? 40% da alimentação vem das hortaliças, principalmente cru, porque o homem daquela época ele não cozinhava o alimento, ele comia cru mesmo, tá? 30% de carne, o homem caçava os animais também, principalmente peixes e cervos, né? Cru ou semi-cru. Obviamente, pessoal, que hoje em dia nós vamos adaptando de acordo com as tecnologias, o que a gente tem na nossa mão hoje. Então você não precisa comer 100% cru, mas quem segue esse estilo paleolítico come pelo menos semi-cru, ou seja, você vai fazer uma carne, você vai assar e comer ela mal passada, não como as pessoas têm hábito hoje em dia de fazer aquele, né, como diz a minha irmã, aquela carne sola de sapato, né, torrada. Não, às vezes o homem primitivo ele fazia no fogo, ele só dava uma pré-assada ali no fogo, mas comia muitas vezes cru ou semi-cru.
tá? 20% de frutas e tubérculos e 10% de oleaginosas. Essa é a prática do paleolítico, tá bom? E não tem uma relação direta com o emagrecimento. Esse estilo alimentar não é focado para emagrecer. Então, quem tem o estilo paleolítico de alimentação, não necessariamente está buscando emagrecimento. Até porque é um tipo de alimentação que, dependendo de como você se alimentar, você pode até ganhar peso. Tá? Então não necessariamente tem um foco no emagrecimento, apesar de que pode te ajudar também, tá bom? Então quais são os benefícios? Equilíbrio do corpo e mente. Por que equilíbrio do corpo e mente? Porque como vocês lembram, né? O homem naquela época ele tinha que caçar, então ele tinha que ter a mente dele focada na caça para ele poder se alimentar. Se ele não conseguisse caçar, ele ia ficar sem alimento naquele dia. Então você começa a equilibrar o seu corpo e a mente para não cair na tentação dos alimentos processados, dos alimentos viciantes, né? Ativo fisicamente, como eu falei, o homem desprendia muita energia para poder caçar. Então a pessoa que segue esse estilo, ela tende a ser uma pessoa mais ativa, uma pessoa que pratica atividade física, uma pessoa que pratica exercícios mesmo, tá? Diminui os processos inflamatórios, principalmente por você fazer uma alimentação completamente natural e in natura, tá? Melhora os picos de insulina e resistência à insulina, diminui o armazenamento de gordura também, tá? Aumento da ingesta de orgânicos e naturais. Como eu falei para vocês, aumenta muito. Quem tem o estilo paleolítico busca geralmente alimentos orgânicos, que não tem adição de corantes, de conservantes, de agrotóxicos, essas coisas, tá? Previne doenças cardiovasculares. Deixa eu voltar aqui. Previne doenças cardiovasculares, pessoal, porque também é um estilo mais natural. Então ajuda bastante aí na sua saúde cardiovascular. E por último aqui a gente vai falar do estilo mediterrâneo, a dieta mediterrânea, tá bom? O que é essa dieta? Ela consiste em um conjunto de hábitos alimentares inspirado em países banhados pelo mar Mediterrâneo, como por exemplo a Itália, a Espanha, a Grécia, o Egito, Líbia, Marrocos, Turquia e o Líbano, e outros também, né? Eu coloquei alguns exemplos aí para vocês. Daí a origem do seu nome, países banhados pelo mar Mediterrâneo. Então esses países, eles têm um hábito alimentar em função da região onde eles moram ali, daquela região do planeta, né? da cultura do planeta, de produção do alimento. Então o consumo também é de alimentos mais in natura, eles tiram muito alimento diretamente da terra e consomem in natura. Aumenta o consumo de gorduras boas, principalmente óleos e azeite, tá? Peixes com elevado teor de ômega 3, peixes daquela região, peixes in natura, peixes pescados mesmo ali, né? Então são peixes com uma qualidade nutricional muito melhor do que esses peixes que a gente compra, que são criados em cativeiro, tá? Eu falei mais sobre isso também na nossa aula sobre o full ômega e sobre o ômega 3. Se você não assistiu, também assiste lá. Também um consumo alto de frutas, hortaliças e leguminosas. Vinho, esse povo ele consome muito vinho também. O vinho ele é uma bebida muito boa, principalmente em função da concentração de resveratrol que ela tem. O resveratrol é uma poderosa substância antioxidante que ajuda a prevenir o envelhecimento do seu corpo e também ajuda na saúde cardiovascular, a manter a saúde do seu coração, tá? Então é por isso que o vinho. Mas pessoal, cuidado, não é para você falar, o Eros falou que vinho é bom, então eu vou tomar uma garrafa de vinho por dia. Não, é uma taça de vinho, tá bom? Oleaginosas também, tem bastante consumo de oleaginosas e é um outro estilo alimentar que não tem uma relação direta ligada ao emagrecimento, mas e sim a um hábito de alimentação saudável para auxiliar na sua saúde como um todo, tá bom? Benefício da dieta mediterrânea: é considerada, entre aspas, tá, a melhor alimentação para a saúde cardiovascular, em função das gorduras boas, em função do alto consumo de ômega 3, do vinho, como eu falei, por causa do resveratrol, enfim, vários alimentos que são comumente ingeridos por essa população e que auxiliam a saúde cardiovascular. Então é reconhecido aí, eu coloquei entre aspas, porque eu não posso cravar, falar para vocês que é 100% a melhor alimentação para a saúde cardiovascular, mas com certeza é uma das melhores. Então é considerada aí, tá? Os povos dessa região têm alta
expectativa de vida com qualidade. Então são pessoas que vivem bastante, mas principalmente que vivem com qualidade, né? A população idosa dessa região são idosos com qualidade de vida, são idosos que chegam na terceira idade bem, com a saúde boa, tá? Ativos. Ativo fisicamente, né? Também são pessoas que têm esse hábito de praticar atividade física, que se movimentam mais. O povo daquela região, principalmente nas cidades mais de interior, aquelas cidades pequenas, aquelas cidades pacatas, as pessoas andam muito a pé, andam muito de bicicleta, né? Então as pessoas que seguem o estilo mediterrâneo costumam se adaptar a todas essas características, tá bom? Então, como conclusão, pessoal, como eu falei para vocês, eu busquei alguns estilos alimentares aí, não todos, eu busquei alguns que eu vejo como positivo, como excelentes para o nosso hábito alimentar. Então, como conclusão desses estilos, que você pode aí se adequar ao que você acha mais interessante para o seu caso, para a sua vida, né? Nota que todos esses princípios, eles têm na sua essência a redução do nível de açúcar, ou seja, de carboidratos, e o aumento na ingestão de proteínas e gorduras boas. Então presta atenção no que eu vou te falar agora, pessoal. Esses 3 macronutrientes que eu falei para vocês, a gordura, o açúcar e a proteína, são as principais fontes de energia no nosso corpo. Porém, o nosso organismo ele consegue se adaptar e viver sem açúcar, porque ele tem outra fonte de energia. Já a proteína e a gordura, o seu corpo não vive sem, você não vive sem proteína e sem gordura, tá? Se você conseguisse excluir 100% de gordura e proteína, você chegaria uma hora que você ia definhar, você ia morrer, não vive sem, tá? Já sem açúcar o nosso corpo vive. Então, esses estilos alimentares, eles buscam reduzir o máximo possível do açúcar e aumentar o máximo possível das gorduras boas e das proteínas de alta qualidade, tá bom? Então tá aí, ó, diminuir os carboidratos, especialmente os refinados, açúcar branco e farinha branca, e aumentar a ingesta de proteínas boas, de proteínas magras e de gorduras boas, gorduras de alta qualidade. Tá bom? Então, olha só, alguns conceitos para você sempre ficar em mente. Primeiro, descasque mais e desembrulhe menos. Ou seja, descascar mais. Se você está descascando é porque você está pegando um alimento natural, um alimento na forma como ele vem da natureza. Você precisa descascar. Então, quando você está descascando, significa que você está tendo um hábito saudável. E desembrulhe menos. Tudo que você desembrulha é processado. Nada vem da natureza embrulhado num pacotinho bonitinho, né? Num pacotinho cheio de rodelinhas assim, como vem as bolachas, por exemplo, né? A natureza não faz embrulho. Então, descasque mais, desembrulhe menos. Estilo de vida é o que realmente importa. Cuidado para você não fazer o que eu falei lá no início, de focar numa dieta momentânea. Eu vou fazer isso daqui momentaneamente para eu atingir um resultado. Depois que atingir o resultado, volta no estilo, no hábito anterior, vai voltar todo o resultado. Tem que mudar a mentalidade. Isso tem que entrar para você como um estilo de vida, tá bom? Isso é que realmente importa. O hábito alimentar é um comportamento adquirido. Comportamento. Tá? Não é uma coisa que você faz momentaneamente, é um comportamento. E o paladar também é adquirido. Muitas pessoas falam assim para mim: Eros, eu não vou fazer isso aí porque eu não gosto dessas comidas, eu não gosto de legumes, eu não gosto de verdura, eu não gosto de nada. Eu vou falar uma coisa para você: o paladar é hábito, é adquirido. Tudo que você ingere e que você não gosta é porque você não se adequou, não se acostumou a se alimentar daquilo, tá? E o nosso paladar, ele também vicia. Quanto mais açúcar você ingere, quanto mais alimentos processados e ricos e excesso de açúcar branco, de açúcar refinado e de sal branco também, sal refinado você ingere, você vai viciando o seu paladar. E o seu paladar começa a rejeitar alimentos que são mais naturais, porque eles têm baixo, o alimento natural, quem come uma alimentação mais natural, não tem esse excesso de sabor, principalmente proveniente do açúcar e do sal. Então você tem que readequar, readaptar o seu paladar a esse tipo de alimentação. E aí isso requer, obviamente, um esforço inicial, tá? Eu falo isso para vocês porque eu sou prova viva disso. Eu, antes de estudar, antes de entrar nesse mercado de alimentação saudável, de consciência alimentar, eu era uma pessoa que tinha uma alimentação completamente horrível, né? Completamente viciado em alimentos
porcaria, né? E o meu paladar era viciado, então eu demorei muito para aceitar determinados tipos de alimento, principalmente salada, né? Com verduras, legumes e tal. Hoje em dia eu adoro comer uma salada diversificada. Mas, obviamente, aqui cabe um parênteses, vai ter determinados tipos de alimento que o paladar não vai mesmo fazer sentido para você não vai aceitar. Então cabe a você reconhecer aquilo que o seu paladar aceita e requer apenas uma adaptação do hábito para você poder passar a gostar daquele alimento, e aquilo que realmente o seu paladar não aceita mesmo, né? E isso tudo bem, tá tudo certo, né? Eu vou dar um exemplo meu. Cebola. Cebola é um alimento extremamente rico, nutritivo, tá? Mas é um alimento que o meu paladar não aceita de jeito nenhum, não adianta. Já tem vários outros que eu me adaptei. Brócolis é uma coisa que eu jamais imaginei que um dia eu ia comer, e hoje eu adoro brócolis, né? Hoje em dia brócolis faz parte da minha rotina, tá? É um dos alimentos mais completos em termos nutricionais. Então é uma adaptação. E aí você vai começar a encontrar aqueles alimentos que o seu paladar realmente não aceita. E aí tá tudo bem. Basta você encontrar alternativas, tá bom? O emagrecimento, ele é uma consequência e não a finalidade, tá? A gente precisa entender isso. Quando você adota tudo isso que a gente está conversando como estilo de vida, como hábito de vida saudável, você passa a ter um emagrecimento como consequência. E aí você não vai emagrecer e ficar naquele ciclo de emagrece, engorda, porque você não mudou a mentalidade. Você passa a ter um emagrecimento como consequência e manter o peso de uma maneira super saudável. Você nunca mais volta a engordar, porque você mudou o hábito, você mudou o estilo de vida, o estilo de alimentação. Entendeu? Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouco sobre o emagrecimento agora especificamente. A gente já tem também uma aula que foi feita sobre controle de peso. Se você não assistiu, vai lá e assiste a aula de controle de peso, que lá a gente fala de conceitos gerais sobre o controle de peso e também vai te ajudar a ter um entendimento um pouco mais avançado sobre o que eu vou falar aqui, tá bom? A gente vai falar sobre o emagrecimento agora, vamos dizer assim, fase 2 do emagrecimento, tá bom? Então, o emagrecimento saudável. O que é emagrecimento saudável em primeiro lugar? É aquele emagrecimento natural, que o seu corpo entende a sua nova realidade. E não aquele emagrecimento forçado. Muitas pessoas fazem dietas altamente perigosas para a saúde, né? As pessoas ficam sem comer, não é porque está fazendo jejum intermitente e no período que se alimenta de forma adequada. A pessoa simplesmente fecha a boca e não come nada, e quando come, não come o que precisa comer, tá? Então o emagrecimento saudável é aquele emagrecimento natural, que o seu corpo entende a sua nova realidade e vai emagrecendo para você poder ficar em equilíbrio. E para isso a gente tem alguns pilares, tá? Qual que é o pilar? A restrição calórica, obviamente ela precisa ocorrer, tá? E eu vou mostrar para vocês por que a restrição calórica precisa ocorrer para você poder emagrecer. E também o equilíbrio nutricional. O equilíbrio nutricional ele é fundamental. Não existe emagrecimento saudável sem equilíbrio nutricional. E para isso acontecer, nós temos aceleradores e otimizadores do organismo e do metabolismo, que são o que nós conhecemos como suplementação. Existem suplementos que otimizam e aceleram, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso e como a Acmos pode nos ajudar. Então esses aceleradores e otimizadores, eles podem agir tanto melhorando, facilitando e favorecendo a restrição calórica, como também o equilíbrio nutricional. Porém, a base disso, o alicerce disso, está na mudança de hábitos, que é o que eu venho falando para vocês até agora, na mudança de hábitos, na mudança de mentalidade em relação ao seu hábito de vida, tá bom? Então vamos falar sobre isso. Desequilíbrio, pessoal. Isso daqui é a principal causa da obesidade, do excesso de peso, do organismo inflamado, da origem das doenças, das principais doenças que a gente conhece, da síndrome metabólica, das doenças cardiovasculares. É o desequilíbrio. O que é esse desequilíbrio? É uma ingestão de excessos do que o nosso corpo não quer, do que o nosso corpo não precisa em excesso, que é o gás. O que é gás? Gordura, açúcar e sal em excesso. Principalmente gorduras ruins,
açúcar, os açúcares branco, o açúcar refinado e o sal branco, o sal refinado também. Quando você tem excesso desse gás, o seu corpo ele se inflama, tá? Excesso de hormônios, principalmente hormônios que vêm nas carnes hoje em dia, toxinas, todas essas toxinas que a gente já conversou, corantes, conservantes, agrotóxicos e tal, automedicação, estresse, o excesso de estresse que aumenta a produção de cortisol, que é o hormônio do estresse, o desequilíbrio emocional, que também acaba por aumentar o estresse, acaba por aumentar o cortisol, aumenta os processos inflamatórios. Então tudo isso, quando está em excesso, isso é ruim para o seu organismo. E por outro lado, nós temos também as carências, que é a falta do que o nosso organismo realmente precisa para se manter saudável e equilibrado, como são os nutrientes essenciais, que é aquilo que eu falei para vocês, os nutrientes que a gente precisa comer. As fibras é um tipo de nutriente que o nosso corpo não absorve para a corrente sanguínea. Ela trabalha especialmente no seu intestino, porém ela tem um papel fundamental na saúde, tá? Os antioxidantes das fibras também, pessoal, eu falo melhor lá na aula de saúde intestinal, tá bom? Os antioxidantes, que são aqueles que protegem o nosso corpo contra a oxidação, contra o envelhecimento, contra o enferrujamento do nosso corpo, das nossas células, tá? A ingestão de água, as pessoas não sabem tomar água adequadamente, e o equilíbrio emocional. Tá? Quando você está em desequilíbrio, ou seja, tem esses excessos e essas carências, o seu corpo, ele também automaticamente, a sua saúde como um todo fica totalmente desequilibrada e você passa a desenvolver todos os processos que a gente conhece. Só que o que acontece? Quando as pessoas, a maioria das pessoas vai fazer uma dieta de emagrecimento, as pessoas elas olham só para os excessos. Né? E aí elas acabam cortando os excessos, o que é bom. Porém, se você só trabalha cortando os excessos e não suprindo as carências, o que vai acontecer? Você continua desequilibrado. Você não equilibrou. O que é o equilíbrio? É tirar o excesso e suprir as carências para ficar em equilíbrio. Concorda comigo? Se você está aqui e só tira os excessos, você continua desequilibrado. E o pior que acontece nisso é que muitas pessoas que trabalham só para tirar o excesso, elas fazem essas dietas malucas, como eu falei para vocês, e aí acaba por aumentar as carências. Ao invés de equilibrar, ele acaba até piorando, porque aumenta essas carências. A pessoa deixa de comer as coisas e ela acaba deixando de comer também o que precisa, os nutrientes essenciais, as fibras, a água e tal. E você aumentando essas carências, você gera o que a gente conhece de fome oculta, que é aqueles momentos de picos de ansiedade que você fica buscando comida que nem louco a todo momento. Você fica beliscando uma coisinha aqui, uma coisinha ali e fica sabotando a sua dieta, sabotando o seu hábito alimentar. Tá bom? É a fome oculta, é o principal indício da fome da célula. A sua célula está precisando de um nutriente que é para desempenhar alguma função e ela não recebeu, você não deu para ela. E aí o que acontece? Essa célula ela manda uma mensagem para o seu cérebro dizendo: amigo, o Eros ele não comeu selênio, por exemplo, selênio. Só que alguém aqui que está me ouvindo já sentiu fome de comer selênio? Você vira e fala assim: nossa, eu estou com uma vontade de comer um selênio. Claro que não, porque a gente não tem a condição de receber essa informação precisa. Está faltando selênio. O que seu corpo fala para você? Vá comer, está com fome, vá comer. Só que essa fome oculta, essa fome da célula, ela só está precisando do selênio. Só que aí você vai comer qualquer coisa e não necessariamente você come o que tem selênio. Passa meia hora, você está beliscando de novo. Você está procurando mais coisa para comer. Né? E aí esse processo só vai aumentando mais ainda o seu desequilíbrio. Tá bom? E por que você está falando tudo isso, Eros? Por causa que as pessoas entram no efeito sanfona. Já ouviu falar no efeito sanfona? A pessoa emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Esse estado de emagrece, engorda, ele mexe completamente com o funcionamento natural e adequado do seu metabolismo. O seu metabolismo ele começa a entrar no modo economia, no modo lento, porque você fica lá, o seu corpo ele fica louco, ele não sabe mais como trabalhar, porque você fica ali naquele processo de emagrece e engorda, tá? E o efeito sanfona acontece por causa disso, olha, qualquer dieta que tenha desequilíbrio nutricional e ansiedade, ela vai fracassar e a pessoa vai voltar a engordar novamente. Então, lembra daqueles pré-requisitos para quando você vai escolher um estilo alimentar? Que você precisa ser harmônico, que você precisa
receber as necessidades nutricionais básicas, para que você possa equilibrar, fazer o equilíbrio correto. Então qualquer dieta que não tenha equilíbrio e que te gere ansiedade, cedo ou tarde vai fracassar e você volta a engordar, porque aí a pessoa está tão ansiosa que ela come muito mais do que ela comia antes e às vezes engorda até mais do que estava. Tá? E aí você fica nisso daqui, tá bom? Nessas imagens aí que eu coloquei para descontrair de uma forma brincando para vocês, mas é para vocês verem aí como que acontece, né? Aí as pessoas começam a ficar traumatizadas de subir na balança e mal sabem elas que a balança nem representa exatamente a composição corporal dela, você só está vendo o seu peso, né? Eu falei melhor disso na última live que nós fizemos sobre atividade física, tá bom? Então, como que se dá o emagrecimento? Como que é o emagrecimento? O emagrecimento ele é matemático, pessoal. Ele tem... Pessoal, só um minutinho aqui que a minha câmera deu uma travada aqui. Eu vou ligar ela novamente. Só um momento. Pronto, voltou. Ok, vamos lá. Então, como que se dá o emagrecimento, pessoal? Isso daqui é o balanço energético, é a balança do nosso metabolismo, como é que funciona dentro da gente, tá? Então, presta bem atenção aqui, nessa primeira balança que vocês estão vendo. Aqui, a quantidade de caloria ingerida, ela é menor do que a quantidade de caloria consumida, de caloria gasta. Então a sua balança energética ela está negativa. Você gasta mais caloria, mais energia do que você ingere, do que você consome. Quando essa balança está negativa, você tem déficit calórico. Se você tem déficit calórico, o que acontece? O seu corpo gasta mais energia do que você oferece para ele, ele precisa tirar a energia de algum lugar. Então aí ele vai lá no estoque de energia, que é na gordura, queima a gordura. E por conta disso você emagrece, perde peso de gordura, tá bom? Quando o balanço energético está equilibrado ou está neutro, significa que a quantidade de calorias que você ingere na alimentação, ela é igual à quantidade de caloria que você está gastando no seu dia a dia. Então essa balança está em equilíbrio, o seu gasto energético está neutro, ou seja, você tem uma manutenção, gasta a mesma coisa que consome, e aí você mantém o peso, você faz um processo de manutenção, tá bom? Nem perde nem ganha. E quando é o contrário, quando você tem um gasto calórico menor do que a energia que você está ingerindo através da alimentação, você tem um balanço positivo, ou seja, você ingere mais energia, mais caloria do que você está gastando. E aí, portanto, você tem um excesso de calorias no seu corpo e isso vai fazer você ganhar peso através de gordura, porque esse excesso de caloria, o seu corpo gasta o que precisa, o que não precisa, ele vai estocar para quando precisar. E esse estoque acontece em forma de gordura, tá bom? Então isso é bem importante para vocês entenderem esse conceito. É matemático. Se você consome menos do que gasta, emagrece. Se você consome mais do que gasta, você engorda, ok? Então como que eu faço o emagrecimento? Dá só uma olhada aqui. Para você emagrecer 1 kg de peso, o seu organismo ele precisa queimar ou deixar de consumir em torno de 7.000 calorias. Isso em média, tá? Tem uma certa variação aí, mas na média aí de um adulto normal é 7.000 calorias queimadas ou deixadas de consumir para você perder 1 kg de peso de gordura, tá bom? Em média, pessoal, a cada 10 kg de peso você queima 250 calorias, tá? Então o que isso significa? Que uma pessoa que tem 70 quilos, por exemplo, ela vai queimar aí mais ou menos 2.500 calorias. Tá claro isso? Beleza? Fica com esses números na cabeça que daqui a pouco vocês vão entender como que a gente auxilia aí no processo de emagrecimento com os produtos da Acmos. Beleza? Então fica com esses números na cabeça. Vamos lá, platô de emagrecimento. Já viram aquelas pessoas que estão fazendo um programa de emagrecimento e chega um momento, a pessoa no primeiro mês ela emagrece pra caramba com velocidade, fica animada, fica feliz, aí no segundo mês dá uma diminuída na velocidade, ela continua emagrecendo, mas diminui a velocidade, no terceiro mês um pouco menos, e chega um momento que a pessoa entra num platô. Ela fala, poxa, não estou mais emagrecendo, tá? Então olha só, pessoal, o platô, ele é natural em determinados momentos do seu programa. Quando acontecer isso, é necessário fazer um novo ajuste no balanço calórico.
Porque se vocês entenderam o que eu falei, que a cada 10 quilos você queima 250 calorias em média, conforme você vai diminuindo o seu peso, por consequência você vai diminuindo também a queima calórica. Se você diminuir a queima calórica, por consequência você vai diminuindo o déficit calórico em comparação ao que você está ingerindo. Se você diminuir o déficit calórico, você diminui a velocidade do emagrecimento, ok? Vocês vão entender melhor vendo esse quadro aqui. Olha só isso, pessoal. Então aqui nós vamos ver algumas variáveis. O peso, a queima, a quantidade de caloria que está sendo queimada, a quantidade de caloria que está sendo ingerida e o resultado do balanço calórico. Olha só isso, presta bem atenção. Uma pessoa que tem 90 quilos. Então você tem um cliente lá que está com 90 quilos de peso e ele quer emagrecer, quer perder peso, tá bom? Então 90 quilos. Aí ele está queimando uma média de 2.250 calorias, tá? Mais ou menos isso, 2.250 calorias. E ele está ingerindo 1.500 calorias. Então você fez um programa para ele ingerir 1.500 calorias, tá certo? Só que ele queima 2.250, só um exemplo, tá, pessoal? E aí o resultado disso é um déficit calórico de 750 calorias, tá certo? Então, ó, 2.250 menos 1.500, 750 calorias. Então ele faz o quê? Perde peso. Aí vamos supor que ele chega a 80 quilos de peso. Quando ele chegar a 80 quilos de peso, ele vai passar a queimar 2.000 calorias. Tá? Ele diminui o peso, então por consequência ele diminui a queima. Ele passa a queimar 2.000 calorias. Só que a ingestão continua nos 1.500 calorias. Portanto, o déficit calórico, ele ainda tem déficit, porém diminuiu esse déficit, passou para 500 calorias de déficit. Ele continua perdendo peso, só que diminuiu um pouquinho a velocidade da redução de peso, tá bom? Aí, esse cliente chegou nos 70 quilos, o cara já deve estar radiante, feliz da vida, porque 20 quilos de peso, né? Imagina só 4 sacos de arroz de 5 quilos que ele tirou de cima dele, né? Mas a pessoa com 70 quilos, ela passa a queimar 1.750 calorias. E ingerindo as mesmas 1.500 calorias, vai ter um déficit de 250 calorias. Ou seja, ele continua emagrecendo, só que diminuiu consideravelmente a velocidade dessa perda, tá bom? E aí a pessoa chega nos 60 quilos. Chegou nos 60 quilos. O que acontece? Ele passa a queimar 1.500 calorias. É a mesma coisa do que ele está ingerindo, 1.500. Então não tem déficit. Você entra no platô. A pessoa fala, putz, parei de emagrecer. Não está mais funcionando o programa. Não é que não está mais funcionando, pessoal. É que você precisa readequar a ingesta de calorias. Tá? Quando você readequa a ingesta de calorias, você diminui a ingestão para poder continuar tendo déficit no balanço energético. E aí a pessoa volta a emagrecer novamente. Tá bom? Deu para entender isso? Eu quero mostrar isso para vocês entenderem que é natural em determinados momentos você ter um platô. Isso não significa que o programa que você está fazendo não dá mais resultado, tá bom? É só você fazer uma certa adequação aí e eu vou mostrar para vocês que existem suplementos da Acmos que ajudam a gente a acelerar esse processo do platô aí, tá bom? Então a nossa resposta, pessoal, os suplementos da Acmos, ele vem trazendo o que para nós? Um equilíbrio nutricional e tirando o excesso de calorias, fazendo com que a gente equilibre e mantenha esse equilíbrio que eu falei para vocês, né? Trabalha tirando os excessos, mas principalmente suprindo as carências, suprindo o que o nosso corpo precisa. E quando você está em equilíbrio, o seu organismo todo se reequilibra. E um organismo equilibrado, ele começa a ter mais força para combater as adversidades, para combater tudo que está de errado de dentro de você, tá bom? Então é aí que você começa a realmente colher os frutos da boa saúde, tá bom? Então, suplementação, vamos falar sobre como a suplementação ela ativa, ela otimiza e acelera os processos, especialmente do emagrecimento, tá bom? Então, o que é um suplemento, pessoal? O suplemento, ele é uma extração e o isolamento de determinados tipos de nutrientes essenciais dos alimentos, concentrados em cápsulas, como nós temos os nossos encapsulados, pó para preparo de bebida, ou seja, pode ser em pó para você preparar, por exemplo, um shake, para você preparar um chá, tá? Ou algum outro formato aí que existe também para complementar a ingestão dos nutrientes que compõem, tá?
Então o suplemento, o próprio nome diz, é para suplementar, para complementar as necessidades nutricionais, tá bom? Isso é bem importante vocês entenderem para não confundir suplemento, principalmente com remédio, com medicamento. O suplemento não é medicamento, porque ele vem do alimento. O suplemento ele pega o nutriente que o seu alimento tem, o nutriente essencial, isola aquele nutriente, concentra ele em grandes quantidades, em quantidades que está querendo naquele suplemento e joga ele dentro da cápsula ou de outros formatos, tá bom? Então a suplementação ela otimiza o seu organismo, ela favorece o seu metabolismo e o emagrecimento. A manutenção da boa saúde e a prevenção de doenças através do equilíbrio nutricional, como eu acabei de falar. Quando o seu corpo está equilibrado, ele gera força para combater o que está de errado dentro de você. Fortalece a imunidade, o seu sistema imunológico ele fica de prontidão, ele fica pronto para combater, tá bom? Promove o anti-envelhecimento, você melhora a saúde da sua pele e esse anti-envelhecimento, quando a gente diz, não é só o envelhecimento estético, é principalmente o envelhecimento biológico dos seus órgãos e das suas células, tá bom? Uma coisa que é bem legal vocês saberem, todas as nossas células do nosso corpo, elas se regeneram, elas se reestruturam, elas se refazem, né? Se regeneram é a palavra mais adequada, numa janela de 7 anos. Então, a cada 7 anos de vida, você tem um corpo, celularmente falando, completamente novo. Só que uma coisa é a sua célula regenerar, ela se copiar de uma célula saudável, de uma célula boa, né? Quando você tem o seu corpo em desequilíbrio, inflamado, cheio de doenças, quando a sua célula ela vai se renovar, ela tem uma cópia de uma célula ruim, de uma célula doente. Então passa 7 anos, você está pior. Quando você faz uma suplementação adequada, com produtos de qualidade, como são os produtos da Acmos, você passa a fazer cópias das suas células, cópias boas, cópias saudáveis. Ou seja, a cada 7 anos você tem um corpo totalmente novo, tá? De cópias saudáveis das suas células. Então você vai prevenindo e retardando esse envelhecimento. Tá bom? Concentração e performance mental, os suplementos, eles ajudam muito a nossa performance mental, a saúde da nossa mente. E eles te dão energia ativa. O que eu chamo de energia ativa? Energia ativa é aquele suplemento que ele faz com que o seu próprio organismo aumente a produção de energia própria. Tá bom? Isso é muito interessante. E eu quero que vocês se atentem bem a esse quadro aqui, a essas características que eu falei para vocês, porque eu vou mostrar agora os suplementos da Acmos e principalmente em cima dessa lista aqui, o que cada suplemento da Acmos faz em cima dessa lista aqui que nós vamos falar, que nós falamos aqui, tá bom? Só que eu quero antes disso fazer um paralelo aqui da industrialização, da diferença entre você tomar um suplemento e comer alimentos processados. Porque você pode virar para mim e falar assim, poxa Eros, mas o suplemento também é industrializado, também passa por um processo de industrialização, de formação do pó, de formação da cápsula, de isolamento do nutriente, etc. Sim, exatamente, mas existe uma diferença drástica entre você consumir um suplemento e você consumir um alimento processado. E é esse paralelo que eu quero traçar aqui para vocês poderem compreender. Porque quando você consome suplementos, pessoal, você está indo a favor de qualquer um daqueles estilos alimentares que nós conversamos na aula de hoje. Tá bom? E quando você consome processados, você está indo contra, tá? Vamos ver, dá uma olhada só nesse quadro aqui. Então, em primeiro lugar, você precisa entender, o suplemento é isso daqui, ó. É isso daqui que vocês estão vendo do lado esquerdo, tá bom? É uma cápsula que, apesar do formato que tem ali ser um formato tecnológico, né, liofilizado, um formato isolado, o que tem ali nada mais é do que nutriente extraído dos alimentos. Enquanto, quando você tem alimentos processados, é isso que você está vendo aqui desse lado direito, tá? Alimentos completamente artificiais, que não tem nada de bom. Então, olha só, o suplemento, ele é funcional. Já o alimento processado, ele é disfuncional. O que é funcional? Funcional o próprio nome já diz, né? Funciona. O seu corpo, ele consegue utilizar isso de uma maneira muito boa, de uma maneira adequada para o seu benefício e para um benefício geral do seu organismo e da sua saúde. Já o processado é disfuncional. Ele estraga o seu organismo, ele estraga o seu metabolismo, tá? Os suplementos, eles trabalham na nutrição. O que é a nutrição? Eles têm
nutrientes essenciais que passam por todo o processo de ingestão, de digestão, de absorção e de assimilação, que é quando chega na sua célula, tá? Já os processados, eles só servem para encher o bucho, para encher a tua barriga, matar a sua fome, o seu prazer de comer, matar o seu vício daquilo que você está viciado, que você quer sentir aquele sabor, sentir aquele bem-estar que dá aqueles determinados alimentos, porque como você está viciado, aumenta a produção de dopamina dentro de você, tá? Então só serve para encher o bucho, mas é zero de nutrição, tá? Saúde e doença. O suplemento, ele está focado em te levar saúde. O processado, ele quer te levar doença, até porque a indústria alimentícia que produz esse tipo de comida, eu nem chamo de alimento, né, de comida que enche o bucho, eles querem mais é que você fique viciado mesmo. Eles têm uma ligação muito próxima com a indústria farmacêutica. Quanto mais doente você fica, mais você alimenta o sistema todo, tá? O suplemento, ele favorece o seu metabolismo, enquanto os processados, ele atrapalha completamente, ele estraga o seu metabolismo, tá? O suplemento é extraído de alimento, pega o alimento, extrai o que interessa, enquanto o processado é totalmente artificial. Ou seja, quando você toma um refrigerante, você está tomando o que de nutriente ali? O que vem da natureza que está ali? Fala para mim. Né? Quando você come um salgadinho, esses lixitos e porcaritos, o que vem da natureza que está ali? Nada. Eu desafio você a ler o rótulo de um salgadinho e achar alguma coisa que vem da natureza ali, né? Não tem, completamente artificial. Os suplementos, eles são aliados do hábito, aliado de um hábito alimentar, de um hábito de um estilo de vida saudável, enquanto os processados é um completo inimigo do hábito, tá? E o suplemento, ele tem controle de qualidade. As empresas sérias, como é o caso da Acnos, tá? Ela é uma empresa que preza pelo controle de qualidade do produto. Ela vê lá desde a origem, desde o plantio, aonde foi plantado, como foi produzido aquele alimento que vai servir para extrair o nutriente e chegar no suplemento, no produto final que chega na sua mão e por consequência chega na mão do seu cliente. Enquanto o objetivo dos processados desse tipo de alimento aqui é viciar o consumidor. Eles põem substâncias altamente viciantes para o seu cérebro para que você queira comer mais e mais e mais daquilo e retroalimentar o sistema, como eu falei para vocês, tá bom? Então tome muito cuidado quando as pessoas falam para você que suplemento também é produto industrializado e processado. Existe o processo de industrialização, porém o conceito e o foco é completamente diferente, tá bom, pessoal? Completamente diferente. Então vamos lá, como que a Acnos pode ajudar a gente? Eu quero começar a falar aqui para vocês sobre o estilo alimentar de substituição de refeição, que é um estilo amplamente conceituado, amplamente estudado hoje em dia, tá bom? E a substituição de refeição, ela acontece quando você tem um produto nas suas mãos que ele supre as necessidades nutricionais de uma refeição completa, tá bom? Então por isso que é substituto de refeição. Tá? E nós temos um produto fantástico que faz isso, que é o nosso Shake Prime da Acnos. O Shake Prime da Acnos, ele tem um valor nutricional de uma refeição completa em termos de nutrientes essenciais. Ele dá tudo que o seu corpo precisa de uma maneira equilibrada. Porém, lembra do equilíbrio? Ele te dá tudo que o seu corpo precisa de uma maneira equilibrada para uma refeição, porém com déficit calórico, sem os excessos que o nosso corpo não quer. Ou seja, ele promove uma refeição de equilíbrio para você. E isso faz com que você, tendo déficit calórico, você possa controlar o seu peso de uma maneira adequada. Tá? E controle de peso, ele vai muito além de perder peso. Tá? Controlar o peso é você ter controle sobre o seu peso. Você faz dele o que você quiser. Você pode emagrecer, pode usar o produto com foco no emagrecimento, mas você pode usar o produto também com foco na manutenção de peso ou até mesmo no ganho de massa muscular, de massa magra, tá bom? Só que como a gente está falando mais especificamente no emagrecimento, eu vou mostrar para vocês, lembra do cálculo que eu falei para vocês lembrarem, né? Cerca de 7.000 calorias que você queima ou que você deixa de consumir para você perder 1 quilo. Eu vou mostrar para vocês como que esse programa de substituição de refeição favorece o emagrecimento, através de um cálculo muito simples. Você está com o caderno e a caneta na mão, anota aí esse cálculo, tá? Então você vai tomar o Shake Prime da Acnos e você vai fazer um programa de substituir 2 refeições por dia, por exemplo. Geralmente, eu indico que as pessoas substituam o café da manhã e o jantar. Café da manhã e jantar pelo shake.
tá bom? Então você vai substituir 2 e vai ter uma refeição principal, né, livre, onde você vai comer a alimentação normal, né, alimento sólido, porém, obviamente, alimentos saudáveis, como a gente já conversou bastante aqui. Então você vai fazer o quê? Você vai tomar um shake 2 vezes ao dia. Um shake preparado conforme a orientação do produto, a orientação de rótulo, ele vai ter uma média aí de 210 calorias por porção, tá bom? Então se você toma ele 2 vezes ao dia, significa que você vai ingerir nessas 2 refeições do shake 420 calorias, beleza? Aí você tem o seu almoço, né? O seu almoço tradicional, com alimentação tradicional, de uma forma saudável, um prato colorido, um prato nutritivo, você consegue 750 calorias. Pessoal, 750 calorias no almoço é uma refeição muito bem servida se você souber escolher adequadamente os alimentos, tá bom? Obviamente que se você for comer uma feijoada, uma pizza, você vai comer muito mais que isso, mas aí a gente deixa bem para aqueles excessos, tá? Para os excessos. Se você assistiu a minha última live que nós fizemos, eu falei da regra 80-20. Eu não vou entrar nesse assunto agora, mas a regra 80-20. Então deixa para os 20% essas exceções. Então você faz um almoço aí no seu dia a dia de 750 calorias, tá bom? E aí a gente ainda tem os lanches saudáveis, né? Ali no meio do dia, você quer comer alguma coisinha, não é proibido, desde que você saiba escolher. Então se você fizer um lanche saudável de 100 calorias, que é um baita de um lanche saudável, dá para você, tem muita opção para você escolher dentro dessas 100 calorias aí, o que vai acontecer? Você vai ter um total de 1.270 calorias ingeridas, 1.270 calorias ingeridas, tá bom? Agora, vocês já viram, eu tenho certeza que todo mundo já leu algum rótulo de algum produto, de algum alimento, e ali na informação nutricional está escrito assim, números, né, porcentagens baseadas em uma dieta de 2.000 calorias. Dieta de 2.000 calorias. Todo mundo já ouviu isso, né? Por que está escrito isso ali no rótulo, pessoal? Porque é o seguinte, um adulto normal aí, na faixa de aproximadamente 70 quilos, 80 quilos, ele gasta uma média de 2.000 calorias por dia, tá bom? Então por isso que é baseado em 2.000 calorias. Então imagina o seguinte, você pega uma pessoa que quer fazer um programa de emagrecimento com um shake substituindo 2 refeições. Ela vai ter, seguindo esses cálculos que nós fizemos, ela vai ter um consumo médio de 1.270 calorias. Se ela gasta 2.000 por dia, o que vai acontecer? Ela vai ter um déficit de 730 calorias por dia, certo? 730. O que vai acontecer? 730 calorias vezes 10 dias fazendo isso daqui, ela vai ter um déficit de 7.300 calorias. Se você lembra o que eu te falei, 7.000 calorias de déficit ou de queima, você perde 1 quilo. Então isso significa que a cada 10 dias a pessoa perde em média 1 quilo e pouquinho. Tá bom? Então a cada 10 dias perde 1 quilo. Olha só, tá aí explicado matematicamente por que você fazer o programa de substituição de refeição com o shake faz a pessoa emagrecer, tá bom? Matematicamente explicado para vocês. A cada 10 dias a pessoa perde 1 quilo, ok? E aí você vai adequando, de acordo com aquele cálculo que eu mostrei para vocês na tabela do platô, você vai adequando a ingestão de caloria. Por quê? Qual que é a variável que nós temos aqui? As variáveis é o almoço e um lanche saudável. Então, quando você precisa adequar novamente a ingestão de caloria, você mexe aqui no almoço e nos lanches saudáveis, tá bom? Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso numa aula que vai vir para frente, que a gente vai falar sobre o acompanhamento ao cliente, como que a gente acompanha o cliente de nutrição para ele obter um resultado. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, tá bom? Então, quando a gente quer equilibrar o nível nutricional, nós temos alguns produtos da Acmos que auxiliam diretamente nisso. O shake, que eu acabei de falar para vocês, né? Só que, pessoal, é o seguinte, nós estamos falando do emagrecimento. Aqui eu vou colocar para vocês os produtos baseado num item principal, no foco, como aqui no caso, o foco, equilíbrio nutricional. Então o foco desse produto é o equilíbrio nutricional. Porém, eu vou falar para vocês o que é que eles fazem também além do equilíbrio nutricional. Então lembra daquela tabelinha que eu falei para vocês? Guarda essa tabelinha aqui do que os suplementos fazem,
para a gente poder ver nos produtos. Então o shake é um produto com foco em equilíbrio nutricional, só que ele também ajuda você na manutenção da boa saúde e na prevenção de doenças através desse equilíbrio nutricional. E ele também age diretamente no metabolismo e no emagrecimento, beleza? Então eu quero deixar uma dica aqui para você, se você consome o shake, é uma dica assim totalmente fora do que a gente está conversando, mas eu acho legal deixar aqui para você. Quando você prepara o shake, sempre fica, né? Você põe no copo o shake, bebe o shake e sempre fica no copo ali uma espuminha ou aquele resto que fica grudado no copo. O que você faz com aquilo lá? Você joga fora? Você lava e joga fora? Pessoal, na espuma do shake e naquele resto que fica ali, fica concentrado ali muitos nutrientes, muitos. Então o que você faz? Otimiza isso, ao invés de desperdiçar e jogar fora, pega e coloca água naquele copo e rega as suas plantas, coloca nas suas plantas. Vocês vão ver como as suas plantas vão crescer com muito mais vida, tá? Muito mais vida, porque você está dando nutrientes, está jogando nutriente ali na terra, tá bom? Para a terra ter mais, é como se fosse um adubo natural aquilo ali, tá bom? Então, se você que bebe shake, pessoal, orienta as pessoas, orienta seus clientes também. Beber o shake, pega aquele resto que fica no copo, joga água e joga nas suas plantas, tá bom? Hashtag fica a dica aí para você. Que mais nós temos? O Total Life. O Total Life é um produto, é um suplemento baseado em vitaminas e minerais essenciais que complementam aquilo que a gente não consegue ingerir na nossa alimentação tradicional. Então ele também traz o equilíbrio nutricional. E além disso, a manutenção da boa saúde e a prevenção de doenças, porque um organismo equilibrado gera força para combater o que está de errado, ok? Fortalece a imunidade. Quanto mais vitaminas e minerais você tiver disponível, isso otimiza o seu corpo e o seu sistema imunológico utiliza isso para se fortalecer. E também trabalha na parte do anti-envelhecimento, até porque boa parte das vitaminas e minerais trabalham atuando no sistema antioxidante, que vocês já sabem também o que é. E a nossa querida clorela é um produto fantástico, é um super alimento funcional, que também ajuda no equilíbrio nutricional por toda a carga de nutrientes que ela te oferece, né? Desde aminoácidos essenciais, vitaminas, minerais, mas também ela atua no metabolismo do emagrecimento. A clorela ajuda bastante no emagrecimento, na manutenção da boa saúde, prevenindo doenças por conta desse equilíbrio nutricional, fortalece a imunidade também e também auxilia aí no seu anti-envelhecimento. Que mais que nós temos? Vamos falar de produtos que auxiliam diretamente no metabolismo. São produtos que são focados para ativar o seu metabolismo na queima. Olha só, a linha Slim, as linhas Slim como o Fit Extreme e o nosso Pro Shape são produtos focados em ativar o seu metabolismo, fazer o seu metabolismo trabalhar no modo queima e não no modo economia, tá? E além disso, eles também atuam na manutenção da boa saúde e na prevenção de doenças através do equilíbrio nutricional. Eles fortalecem a imunidade também, apesar de ter um foco no metabolismo, na queima de gordura e emagrecimento, eles ajudam na imunidade, porque eles têm substâncias que também trabalham com a sua imunidade e são produtos que também ajudam no anti-envelhecimento, ok? O Slim Fit e o Lipo Extreme são produtos excelentes para ativar o seu metabolismo, também para o emagrecimento. O Slim Fit faz um emagrecimento, ajuda no seu emagrecimento estético, tá bom? E o Lipo Extreme, ele também ajuda a melhorar a sua sensação de saciedade, fazendo com que você vá com menos sede ao pote na hora de comer, né? Então, trabalham também na manutenção da boa saúde, prevenção de doenças e anti-envelhecimento e fortalecimento da imunidade. E o nosso DTX Team, o Detox Tea, né, o nosso chá Detox, que auxilia também no seu metabolismo. Tudo que é detox, tudo que tem esse conceito detox, tem um conceito de termogênese, de termogênico, tá? Ou seja, termogênico, termo é calor, gênese é criar calor, ou seja, calor é caloria, caloria é energia. Você aumenta a energia do seu corpo, você se sente mais energizado e por consequência você está queimando mais energia, queimando caloria. Então ele te dá energia ativa. Lembra que eu falei da energia ativa? Aumenta a produção de energia dentro de você. Fortalece a imunidade também por conta dos seus componentes e é anti-envelhecimento.
Pessoal, esses produtos aqui, que auxiliam diretamente o seu metabolismo, eles também auxiliam você a sair do platô. Lembra que eu falei que eu ia dar uma dica de quando você entra naquele platô? Então a dica é essa, esses produtos aqui, se você ou um cliente seu entrou naquele processo de platô, você indica para ele, aumenta, inclui no programa dele esses suplementos aqui, que eles vão ativar o metabolismo e acelerar, aumentar o processo de queima de caloria, tá bom? Então vai ajudar a pessoa a sair do processo de platô, ok? Mas obviamente que você não precisa incluir no programa apenas quando a pessoa está no platô, tá bom? Mas quando ela está no platô vai auxiliar bastante. O que mais que nós temos? Produtos focados na imunidade, produtos que ajudam principalmente foco na sua imunidade, né? Como é o caso da nossa linha Long V, o Pro Power e o Full Ômega, são produtos fantásticos a nível de imunidade, mas além disso eles também ajudam na boa saúde e na prevenção de doenças através do equilíbrio nutricional, auxiliam no anti-envelhecimento e na concentração e performance mental, performance do seu cérebro também, tá bom? Outros produtos, o Garlic Oil e o Thermogoji, esses produtos eles auxiliam de forma fantástica na sua imunidade, tá bom, pessoal? Mas também na manutenção da boa saúde, no equilíbrio nutricional e no anti-envelhecimento. Como vocês percebem, a nossa aula de hoje eu não peguei um produto em específico para a gente aprofundar nas características específicas do produto, mas sim um apanhado geral de toda a linha dos produtos nutricionais da Acmos e do foco em cada um deles e como que eles auxiliam no hábito de vida saudável, no seu estilo de alimentação que você escolher, tá bom? E o Slim Tea também, que é o nosso chá de emagrecimento, mas ele também tem componentes que auxiliam diretamente lá na imunidade. Ele ajuda no metabolismo, no emagrecimento também, tá bom? Na manutenção da boa saúde, no equilíbrio nutricional e no anti-envelhecimento. E na manutenção da boa saúde e prevenção de doenças, né? O que nós temos aqui? O abacate oil é o óleo de abacate que é fundamental, ele tem uma série de benefícios para a sua saúde como um todo, através de gorduras boas, tá bom? Metabolismo e emagrecimento, o abacate oil também ajuda no processo de emagrecimento, de anti-envelhecimento, de concentração e performance mental, ajudando na produção de energia ativa e fortalecendo a imunidade também, além de manter a saúde e prevenir doenças. O nosso querido Live Tea e o nosso Relax de Tea também, eles têm funções diferentes, mas ambos ajudam na manutenção da sua boa saúde, tá bom? Enquanto o Live Tea faz um processo mais focado na saúde do seu intestino, que é fundamental, o Relax de Tea ajuda você a melhorar os níveis de cortisol, a baixar o seu estresse, a acalmar o seu corpo, a diminuir a inflamação, a melhorar a sua recuperação do dia a dia, tá bom? Então, ambos melhoram o seu metabolismo e o emagrecimento, o anti-envelhecimento, concentração e performance mental, energia ativa, tá? Aí você fala para mim, Eros, como que o Relaxed, que acalma, que relaxa, trabalha na energia ativa? Claro que trabalha na energia ativa, não aumentando a sua energia no sentido de disposição, de você se sentir mais disposto, mas equilibrando a sua energia para que você não fique naqueles picos nem de euforia e nem de sonolência. Ele deixa você num equilíbrio, fazendo com que você consiga se recuperar melhor, com que você consiga dormir de uma forma com mais qualidade, tá bom? E fortalece a imunidade também. E na concentração e na performance mental, nós temos também um produto que ajuda bastante, que é o Right Now. O Right Now é um suplemento, um composto de vitaminas e minerais que ativam diretamente o seu cérebro, o seu sistema nervoso central. Promove o anti-envelhecimento também, a energia ativa, fortalece a imunidade e a manutenção da boa saúde, prevenindo doenças através do equilíbrio nutricional, além de vários outros benefícios que vocês já conhecem. Beleza? Anti-envelhecimento, nós temos ainda anti-envelhecimento, a nossa linha aqui da Acabuild, o BioHair e o Yang 4K, que são os nossos produtos de colágeno, o Dayflex, que é o colágeno do tipo 2, tá bom? Que também nós já tivemos uma aula específica para falar desses produtos e do colágeno. Se você não assistiu, vai lá assistir, que é fantástico, tá bom? Mas são produtos que agem no anti-envelhecimento do nosso corpo, especificamente focados nisso, mas também ajuda na manutenção da boa saúde, ajuda na prevenção de doenças através do equilíbrio nutricional e ajuda também no seu metabolismo e no processo de emagrecimento, porque o colágeno ele é uma proteína, ok, pessoal?
É isso então, uma aula bem interessante, bem densa aí para vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham anotado bastante informação e que eu possa ter ajudado vocês aí a entender um pouquinho mais sobre estilo de vida saudável, sobre consciência alimentar e principalmente sobre como que a Acmos pode ajudar a manter a nossa vida mais saudável, começando pela gente e também levando isso para os nossos clientes e para as pessoas que a gente ama. Beleza, pessoal? Gratidão mais uma vez por você estar aqui, por você estar acompanhando as nossas aulas, tá bom? Eu peço aí que você compartilhe essa aula, me segue lá no Instagram, como já falei, me marca nas suas postagens. Eu estou aqui para te auxiliar, a levar a Acmos a cada vez mais patamares, a ser mais conhecida e a gente a levar o produto da Acmos na casa de todas as pessoas para melhorar a qualidade de vida do nosso país. Tá bom? Então, gratidão mais uma vez a sua atenção e tá aí, ó, keep calm e até a próxima aula. Valeu, galera! Eu sou Eros Escobar, biomédico. Valeu, um forte abraço!